O espírito imundo. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim: Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. Então, os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Essas são as palavras preciosas de Jesus. Antes disso, no verso 38, os escribas e os fariseus, alguns deles, pedem um sinal a Jesus, referente ao Messias. Mas Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E uma vez que a nação rejeita Jesus, não se lhe sobrará nenhum benefício, somente a ilusão satânica. E então Jesus diz: o povo tem a oportunidade de ser livre, mas não aceitam a libertação, ou seja, não o aceitam o próprio Jesus Cristo, que é a própria liberdade. E trazendo à memória o exemplo de Nínive, o povo ouviu e creu. Tiveram por benefício o grande livramento, mas Israel, não crendo que Jesus era o Messias, todo o mal que o cercava o povo tornava-se muito pior, certamente. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, jamais podemos esquecer de quem é o Messias, o nosso Senhor Jesus. Ele nos livrou, nos perdoou e nos salvou. Uma vez que deixamos de segui-lo, de servi-lo e também deixamos de crer, automaticamente passamos a regredir. Todo o mal que estava proposto contra nós, contra a nossa vida, volta com muita intensidade e perdemos certamente a nossa salvação. Mas, se fortalecermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo certamente nos capacitará cada vez mais, para que quando Cristo voltar, nós estaremos na glória com Ele. O espírito imundo. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim: Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. Então, os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Essas são as palavras preciosas de Jesus. Antes disso, no verso 38, os escribas e os fariseus, alguns deles, pedem um sinal a Jesus, referente ao Messias. Mas Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, e assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E uma vez que a nação rejeita Jesus, não se lhe sobrará nenhum benefício, somente a ilusão satânica. E então Jesus diz: o povo tem a oportunidade de ser livre, mas não aceitam a libertação, ou seja, não o aceitam o próprio Jesus Cristo, que é a própria liberdade. E trazendo à memória o exemplo de Nínive, o povo ouviu e creu. Tiveram por benefício o grande livramento, mas Israel, não crendo que Jesus era o Messias, todo o mal que o cercava o povo tornava-se muito pior, certamente. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, jamais podemos esquecer de quem é o Messias, o nosso Senhor Jesus. Ele nos livrou, nos perdoou e nos salvou. Uma vez que deixamos de segui-lo, de servi-lo e também deixamos de crer, automaticamente passamos a regredir. Todo o mal que estava proposto contra nós, contra a nossa vida, volta com muita intensidade
e perdemos certamente a nossa salvação. Mas, se fortalecermos na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo certamente nos capacitará cada vez mais, para que quando Cristo voltar, nós estaremos na glória com Ele.